Bom dia a todos. Vamos continuar nossos estudos bíblicos baseados nos anjos, tá? Vamos falar um pouquinho assim. O que quer dizer dos anjos de hoje? Se alguém já viu algum anjo, teve alguma experiência com anjo, me escreva, tá? Depois nós vamos conversar. Muita gente, para se dizer mais esclarecida e para frente, acabam negando a existência dos anjos. Não nos parece que isso represente um progresso, e antes um ato de orgulho de nós homens, que nós julgamos ser as criaturas mais perfeitas do mundo. Na verdade, em nível de perfeição, os anjos estão abaixo de Deus e acima dos homens. Nenhum homem se iguala a um anjo. Tomando a citação do Salmo 8,6. São Paulo lembra o lugar do homem na criação. Fizeste um pouco inferior aos anjos, e de glória e de honra o coroaste. Hebreus 2,7. É claro que houve muitas vezes certos exageros na maneira de conceber os anjos e de situá-los nos atos da piedade por parte das pessoas menos esclarecidas. Aqueles anjos da guarda, com asas enormes, dando mão para as crianças, ou aqueles anjinhos infantis, gordinhos, de rosto redondo, sorridente, ou pior ainda, os anjos grandes de olhar sentimental, com ar de efeminados, que foram criados pelos homens. Não é Deus que falou que eles eram assim. Não está falando como eles eram. Esse modo de representar é os homens que representam eles assim. Esse modo de representá-los de maneira errônea ou pitoresca não faz parte da fé. É fruto da imaginação dos artistas. Tem artista que desenha um anjo tão lindo, maravilhoso, que todo mundo acha que aquele anjo é o verdadeiro, né? Igualmente os seus nomes, o lugar onde ficam, as suas categorias, tudo isso é secundário, pois não é nisso que se fundamenta a nossa salvação. O que não se pode é deixar de crer naquilo que Deus ensina, por causa daquilo que os homens desvirtuam. Também não é porque o anjo não é objeto de análise científica em laboratórios que se vai negar a verdade da Bíblia. Você não pode negar o que está escrito na Bíblia e da igreja, tirando toda essa fantasia e exagero do homem. O que deve permanecer como verdade da fé é isto: existem espíritos criados por Deus para o seu serviço junto aos homens, e esses espíritos nós os chamamos anjos ou mensageiros de Deus. Lembramos também que os anjos não são os espíritos que baixam nos centros espíritos, pois, segundo dizem, esses espíritos que baixam nos centros seriam as almas dos mortos, enquanto os anjos são puros, espíritos criados por Deus, não como integrante de um corpo. Os anjos têm sua existência própria, não são almas, não são almas humanas desencarnadas. Não, se alguém falou isso para você, falou errado, tá? Não tem nada a ver com o anjo de Deus. Então, nós, diante disso aqui, nós iremos ver aqui que Joan Wester Anderson fala sobre a força dos anjos. Eles estão entre nós. Aqui ela diz: quando as canções de Natal enchem o ar e nossas preocupações voltam a ser uma experiência temporária de nostalgia festiva, já que nós estamos falando de anjo. Todos acreditam em anjos. No Natal, todo mundo acredita em anjo. Eu não sei o que acontece, mas as pessoas ficam boazinhas só no mês de dezembro. Depois de janeiro volta tudo ao normal. Contudo, é mais difícil aceitar que a grande multidão do exército celestial, naquela encosta de Belém, há muito tempo pode ter relevância em nossa vida também.
que a promessa de Deus de enviar seus anjos para proteger e socorrer cada um de seus filhos pode ser um pacto fiel, estendendo-se por toda a eternidade, ao longo de cada estação do ano. Deus deixou o Consolador, seu Espírito Santo conosco, deixou anjos para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, tá? Os anjos não chamam muita atenção hoje. Se o mundo espiritual é de fato reconhecido, normalmente é o lado negro, os estranhos cultos satânicos que estão causando tantos danos, especialmente entre os jovens. Contudo, há evidência de que bons espíritos também estão trabalhando aqui na Terra, combatendo o mal, trazendo notícias, prevenindo do perigo, consolando-nos em nosso sofrimento e depois desaparecendo, assim como os anjos naquela primeira noite de Natal. Os anjos não se submetem à prova de fogo, não testemunham no tribunal, nem deslizam para debaixo de um microscópio para serem examinados. Portanto, sua existência não pode ser provada pelos parâmetros humanos, tá? Que normalmente nós usamos para conhecermos. Talvez seja necessário a disposição de suspender julgamento, de abrir-nos para a possibilidade com as quais somente, preste bem atenção, somente sonhamos. As melhores, mais belas coisas desse mundo não podem ser vistas, nem mesmo tocadas, mas precisam ser sentidas com o coração. O que é um anjo? Nossa família nunca saberá com certeza, mas na véspera de Natal de 1983, ouvi o sussurro de asas quando o motorista do guincho respondeu a um chamado celestial e trouxe nosso filho a salvo para casa. Então, o anjo existe, tá? Então, todo mundo já ouviu falar de anjos. Presta bem atenção. Os anjos, o que realmente sabemos sobre os anjos? Como católica, a escritora está falando, eu sabia com certeza que eles existiam, porque está na Bíblia. Durante a infância, aprendi a fazer uma oração para meu anjo da guarda, e na faculdade estudei a hierarquia dos anjos, os novos coros, cada um com sua própria função e atribuições. Mas depois do curioso resgate de Tim, comecei a pesquisar anjos como interesse, que o filho dela tinha passando por uma dificuldade muito grande e só um anjo mesmo para ter feito o que ele fez, salvou o filho dela. Um dos primeiros fatos que descobri foi uma pesquisa do Instituto Gallup, sugerindo que mais de 60% dos norte-americanos acreditam sinceramente nos anjos. Quase 100%, hein, gente? Mais de 50%. Embora os estudiosos discordam com relação a detalhes específicos, a existência de anjos é aceita pelas 3 das grandes religiões ocidentais: judaísmo, cristianismo e islamismo. Os anjos são mencionados mais de 300 vezes na Sagrada Escritura. Guarda bem isso, ó. Quantas vezes são mencionada a palavra anjo? Mais de 300 vezes na Bíblia. Agindo sozinhos ou em grande ajuntamento, cumprindo as ordens de Deus, formando uma corte celestial e, o mais importante, protegendo as pessoas e trazendo-lhe mensagem. Eles desempenham papéis fundamentais no Antigo Testamento, incluindo os livros do Torá judaico, e são citados com frequência no Alcorão islâmico. Sócrates muitas vezes pediu conselhos a seu anjo da guarda. Muitos santos famosos também, o fundador do Exército da Salvação, o general William Bond, afirma ter visto anjos, e Abraham Lincoln dizia que frequentemente sentia a presença deles.
seres celestes aparecem nas obras de Dante, Milton e Shakespeare, e também nas obras de autores contemporâneos. Então, isso quer dizer que os anjos existem. Enquanto a civilização evoluía, o mesmo acontecia com a compreensão da humanidade sobre os anjos. Para os antigos pagãos, os deuses pareciam ser estrelas e planetas ou morar no céu. Por isso, considera anjos, né? Presta bem atenção, anjos espirituais, com as asas que podia viajar entre o céu e a terra, foi uma simples transição. Hoje, as interpretações mudaram com o passar do tempo. Os antigos hebreus sustentavam que o universo era uma hierarquia com Deus no topo e as outras entidades radiante para baixo a partir dele. Eles acreditavam que os anjos formavam a corte do céu. Nos textos, eles faziam referência aos anjos de Deus, tá? E falavam que eram filhos de Deus. Os cristãos acreditam que Deus criou os anjos no momento ou quase nele em que fez o mundo. Para o Santo Agostinho, os dois atos de criação foram simultâneos, mas antes de criar os seres humanos, eles receberam uma mente e desejos como nós, mas não tinham corpo. Em algum momento, de acordo com o livro do Apocalipse que nós estamos lendo, alguns anjos desejaram ser deuses, e houve uma terrível batalha no céu da qual nós falamos. Os anjos derrotados, então, se tornaram espírito maligno, que nós iremos falar na próxima semana, liderado por Satanás, que vagueia pelo mundo até hoje, tá? Então, tem os anjos bons, os anjos maus, e os anjos existem. Um homem, tem uma história real, um depoimento que um homem estava desempregado, com muita dívida mesmo, e estava andando, né, a pé nas ruas de São Paulo, e ele tropeçou na poça de lama e ficou muito nervoso, mas ele escutou uma voz falar assim para ele assim, faça um livro sobre os anjos. Aí ele achou até que, além de estar desempregado, estar andando na chuva, ele estava ficando louco. Ele falou assim, por que eu vou escrever sobre os anjos? Eu não sei nada de anjo, não conheço os anjos. Como que eu vou escrever sobre ele? Aí a voz falou assim, escreva que eu vou te ajudar. E eu vou te orientar. Aí ele resolveu aceitar essa conversa que ele teve com o anjo. E aí, o que aconteceu? Ele começou a escrever. E ele começou a ter ideias, falar de anjos. E deu tão certo que ele escreveu livros, ele abriu uma loja tudo sobre anjo, e ele ficou rico, ficou muito bem de vida, porque ele ouviu a voz de um anjo falando com ele, né? O anjo queria ajudar ele de alguma forma. Então, ele era um escolhido de Deus. Deus queria orientar ele, ajudar ele. E ele ouviu, e ele foi abençoado. Então, às vezes, você escuta alguém fala alguma coisa boa, você acha que você está ficando louco. Você fala assim, não, isso não é eu, o que está acontecendo comigo? Às vezes é seu anjo querendo te orientar, né? Então, você presta atenção no que você escuta. De repente, você pode ter uma boa ideia, que é um anjo que está te dando essa ideia, para você melhorar de vida e mudar, né, de vida, tá? Então, nós vamos olhar. A partir de hoje, vocês prestem mais atenção no que vocês ouvir, porque Deus criou os anjos, e os anjos existem. Você não sabe que eles existem, mas eles existem. Então, nós vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar, tá? Estou procurando aqui vamos pôr poderoso Deus. Então, você pede para o seu anjo da guarda te iluminar nesse momento, dar resposta daquilo que você procura, tá? Vamos pedir para o anjo de Deus. Foi criado por Deus, não foi? Então, nós podemos pedir para ele também. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na brecha da intercessão, Senhor, e pedimos, meu Pai, que os anjos da guarda nos protejam, nos ajude, nos iluminem, Senhor,
e peço que o Senhor abençoe grandemente a nossa vida, abençoe a nossa semana, abençoe a todos que estão estudando comigo a sua palavra sobre os anjos, Senhor, que foi criado por ti, Senhor. Anjo, Senhor amado, existe. Muita gente não sabe, mas muitas vezes tem gente que está atravessando por caminhos tão difíceis. De repente, aparece uma pessoa enviada para ajudar, para proteger essa pessoa, e ela não sabe nem como isso aconteceu, mas é o anjo trabalhando a favor dela. Que nesse momento os anjos de Deus acampa na casa de cada um, Senhor. E faça, Senhor amado, um mover muito grande na vida das pessoas, Senhor. Coloca exército de anjos, Senhor amado, nas ruas do nosso país, dentro do nosso trabalho, das firmas, nos hospitais, nas imobiliárias, nas oficinas e em todos os lugares, nas residências, nas escolas. Senhor, vai fazendo um mover muito grande, meu Pai. As pessoas têm que saber que só o Senhor é Deus. As pessoas têm que saber da sua existência. As pessoas têm que ter mais fé, Senhor. Procurar mais a Ti, Senhor. Muitos não querem saber, Senhor amado, de ouvir a palavra de Deus. Muitos se envergonham do Seu nome. Muitos têm vergonha de falar, Senhor, que o Senhor que ajudou eles. Prefere falar que foi outras deuses de Baal, mas não profetizam que foi Deus. E eu peço a Ti nesse momento que entre com a Sua misericórdia na nossa vida, na minha família, na vida dos meus filhos, na vida dos meus parentes, que o Senhor dê saúde para cada um, abençoe grandemente, meu Pai, todos os nossos projetos. Coloca anjos, Senhor, para segurar os nossos projetos nesse momento e abençoar, Senhor. Vai abençoando, vai derrubando toda a muralha do impossível, toda a muralha do impossível, toda a inveja, toda a infestação maligna caia por terra, palavras de maldição, palavras contrárias, jogada contra nossos filhos, nossa família, que seja anulado, derrubado agora por terra, queimado no sangue de Jesus. Vai abençoando grandemente, meu Pai, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos continuar firme. E nós sabemos, né, que nós podemos contar com a ajuda dos anjos também em nossa vida, tá? Nós não estamos sozinhos, tá? Então, vamos pedir com fé, que Deus não nos deixou nós jogados ao relento. Nós temos Deus, temos muitos que podem nos ajudar, tá? Então, firme e crê que Deus é maior na nossa vida. Obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.